Ok. Então, oi, pessoal, eu sou a Luísa Luz Varg. Estou aqui hoje com a minha convidada, a querida Carissa Vieira, para discutir Capitu, partindo do artigo que eu fiz sobre medida provisória para o livro O Brasil Fantástico no Cinema, dentro do selo Fantástica. Certo? Nós estamos tendo diversos programas versando sobre os temas do livro e hoje é o nosso dia. Bem-vinda, Carissa. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu agradeço o convite, obrigada. E com Carissa nós vamos explorar um pouco da personagem no artigo, no filme, mas também do tema Capitu, que é um tema polêmico, instigante, né? Tem coletâneas sobre Capitu, tem filmes sobre Capitu. Então a gente vai voar um pouquinho nessa história. E Carissa, então começo aqui, tá? A falar desse tema, com você já entrando mais precisamente na Capitu que a Thaís Araújo vive no filme Medida Provisória, que foi o ponto de partida do meu artigo, né? É, é uma distopia, uma ficção científica, né? Fala de uma possibilidade de futuro absurda, né? Uma situação absurda, o que é muito comum, né, em filmes distópicos. O filme foi baseado numa peça do Alder Anunciação, que também foi dirigida pelo Lázaro Ramos, assim como o filme, e nele nós temos uma Capitu no filme, eu não vi a peça, não sei se Carissa viu. Pois é, tem um livro também, né, do Aldre, mas a personagem, a coprotagonista, né, do mocinho dentro do filme se chama Capitu, mas é uma médica, não é? No começo, assim, muito mais preocupada com a carreira, né? Mas aí o governo brasileiro anuncia uma medida, né, absurda, né, de devolver os cidadãos negros para os seus países de origem, a África, como medida, né, digamos assim, de desenvolvimento, não é? De progresso, enfim, né, alegando coisas absurdas e propõe, inclusive, uma remuneração, um estímulo, né? Esse é o mote do filme. E lá está a Thaís com a sua Capitu. Então, que me parece, eu não sei, então eu queria já, ao perguntar para você, porque eu conversei com muita gente sobre essa personagem, e aparentemente, para uma parte do público, ela não é muito simpática, né? Eu gostei da personagem, então queria que você abordasse isso para mim, Carissa. Como é que você vê e tal. É interessante porque tem essa coisa, né, de que mulheres negras, muitas vezes elas não são consideradas simpáticas ao público se elas não seguem determinados padrões. E, na verdade, isso me incomoda bastante. Uhum. Então, eu não acho que a personagem, para mim, eu não acho que é uma personagem ruim. Eu acho, inclusive, que eu gostaria que ela fosse até mais desenvolvida dentro do filme, porque eu vejo, por exemplo, um potencial a partir do momento que ela está ali dentro daquele bunker e dá. Ela tem um solilóquio, ela tem uma fala que é super forte, falando sobre como é ser uma mulher negra, e eu acho que justamente aí eu até a partir desse momento eu queria que ela fosse até mais lutadora sabe, e guerreasse mais, digamos assim, porque ela dá um discurso de tanta força e depois eu até acho que muito do que acontece, de como desenvolvem a personagem depois daquilo, as ações dela não têm a mesma força que o discurso dela, mas não acho que é uma coisa da personagem, é a lógica que o próprio filme vai defender ali, né? Depois com a questão do bunker, do grupo que está ali, enfim, lutando contra a medida provisória. Revolucionários, né? São os Exatamente, revolucionários ali naquele são os momento. revolucionários.
Mas assim, eu me surpreende a ideia de que ela não seja simpática ao público, mas eu acho que tem muito a ver com isso. Muitas vezes mulheres negras elas não são simpáticas ao público porque exigem de mulheres negras determinados tipos de comportamento para que o público possa gostar dessas mulheres. Então, é uma lógica que vai para um tipo de perfeição, e eu acho que isso acontece com mulheres em geral. Mulheres têm que seguir determinadas cartilhas para que o público goste delas. Eu só acho que com mulheres negras a coisa ainda consegue ser mais forte do que com mulheres em geral. Mas é algo que é até recorrente, né? E se a gente for pensar na própria Capitu do Machado de Assis, a gente pode entrar, ter essa discussão de como mulheres precisam ter determinados comportamentos e isso faz as pessoas gostarem mais ou menos das personagens por conta do que se espera dos comportamentos das personagens. No fim, tudo isso para dizer, eu acho que é uma personagem, na verdade, até bem interessante e que eu acho que tinha potencial para ser ainda muito mais, assim. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com a Audrey sobre isso, né? Da onde sai. Mas certamente, quer dizer, o filme tem toda essa preocupação em reverenciar valores nacionais, né? E valores que têm antecedentes, né? Que têm matriz africana, né? Na nossa ascendência, na nossa cultura. E eu tinha muita vontade de saber por que que ele faz isso e exatamente, de uma certa forma. A Capitu do filme, ela renega, né, entre aspas, esta Capitu que Machado nos deixou, né? Que é uma mulher que supostamente teria traído, né, era leviana, teria traído, né, o marido, Bentinho, não é isso? E a partir daí você tem quem defenda, e a partir daí ela se descola da própria obra do Machado, né? A ponto de merecer minissérie, tem coletâneas de ensaios sobre a questão da Capitu, filmes, né, de diversos cineastas, né? Ora acusando, ora defendendo. Mas tem uma coisa interessante que eu gostaria que você comentasse: ele não descreve exatamente, fisicamente, a Capitu. Machado não a descreve assim com muita riqueza de detalhes, né? Olhos oblíquos de cigana dissimulada. E eu já vi algumas interpretações em que ela poderia, por exemplo, ser uma mestiça, uma mulata, ou ter traços indígenas, né, dos povos originários, porque ele deixa no ar, ele usa uns adjetivos que são comumente aplicados, né, a essas mulheres, mas ao mesmo tempo ele nem esclarece nem nega. E nos filmes, os diversos filmes, as diversas interpretações de Capitu, em geral, ela é branca, né, até meio ruiva, né, na do Bressani. E aí o Aldrin faz questão de colocar uma Capitu preta, né? Machado era miscigenado, né? A gente sabe hoje, né? Nos primeiros Bicos de Pena, quando eu lembro quando era criança, eu via essa questão não era muito clara, era um bico de pena assim, meio neutro, né? Que você via. E claro, e tinha foto dele, né? Mas o pessoal colocava bico de pena, desenho em bico de pena, tal. Era o que você tinha de uma imagem de um possível Machado. Mas a gente sabendo hoje, realmente essa. Queria saber o que que você acha dessa teoria. É engraçado porque eu já estudei o Machado na escola como um homem negro. Sim. Já falavam que ele era tipo uma mistura, mas pensando na lógica que hoje se defende, que se tem no Brasil, ele seria considerado dentro do grupo racial que se enquadra como uma pessoa negra, mas é muito interessante porque eu acho que a escrita do Machado é muito inteligente e muito esperta. Esperta, inclusive, para colocar coisas que podem passar despercebidas aos olhos dos racistas. Inclusive, assim, trazer críticas e àquela sociedade e isso não ser necessariamente óbvio para quem
não quer se enxergar nas críticas. Então, eu acho que existe sim uma possibilidade de que a mente daquele escritor estivesse ali colocando Capitu através de uma lógica de que ela não fosse uma mulher branca. Não sei se necessariamente uma mulher negra, mas a gente está falando de um país onde é isso, né? Nós temos como base da nossa sociedade pessoas indígenas e pessoas pretas. E então, assim, pensando na lógica do Machado de Assis, eu não acho que é impossível, não. Eu acho até que era bem possível. Uhum. E aí é muito interessante também, porque para mim, Dom Casmurro é uma obra que também tem muitos estudos sobre isso, sobre um narrador não confiável, né? Uhum. Então, o que a gente está colocando ali é a visão daquele homem sobre quem é Capitu. Então, como de fato eram os traços de Capitu? Porque os traços de Capitu que a gente tem conhecimento são a partir do olhar do Bentinho e do que ele está falando. Então, ela tem esses olhos, mas é a visão dele do que são os olhos. Ele não diz claramente que ela tem olhos de, sabe, específicos. Ele faz toda uma coisa poética para falar de como ela é, porque é o olhar dele sobre ela, né? Uhum. Então, Você não tem a narradora mulher, né? Nem mesmo, você não tem um narrador neutro, né? Não tem. E não tem uma narradora mulher, quer dizer, é a Capitu a partir dos olhos deles, né? No fundo, dos homens, do imaginário, de época, e sim. E mesmo que não corresponda à realidade, pelo menos corresponde ao imaginário masculino, uhum. com certeza, né? É ela a partir da visão dos homens, né? É, a Lígia Fagundes Telles e o Paulo Emílio Sales Gomes assinaram um roteiro de uma Capitu, de uma das Capitus. Tem o livro deles, né? E eu me lembro que ela foi muito questionada sobre isso, porque lá praticamente eles defendem que ela realmente traiu, como se também fosse um problema, né? Traiu, que, enfim, a postura vai um pouco de encontro a isso, e a Lígia, questionada anos depois, falou que realmente não tinha mais a mesma visão daquele período, etc. Por isso que eu digo que é uma discussão que salta do Machado e que certamente tem uma ressonância muito grande na nossa sociedade. Essa é que ele construiu, seja uma personagem feminina, seja a partir do imaginário, né, dos homens, podemos dizer assim, de um período, mas que certamente, se a gente pensar no número de adaptações e de polêmicas que suscitou, né, essa personagem, ela corresponde a alguma inquietação, né, real das Sim. pessoas, né? E tanto você tem a Capitu meio como um símbolo de feminismo, né? Porque eu já vi portais, tem um portal, acho que é dentro do Estadão, né? Tem seção dentro do Estadão, se não me engano. Eu não sei se ainda está, se ela é atualizada ou se está lá, falando da Capitu como um símbolo da emancipação feminina. Quer dizer, tanto de um lado ela é condenada, né, por não ser uma mulher fiel, né, que cumpra essas expectativas que se espera, né, do âmbito mais conservador, quanto gente que mesmo sem ter certeza se ela fez o que fez ou não, né, se ela fez, se ela transgrediu, já identifica como um símbolo de autonomia feminina, quiçá feminista, né, naquele período assim, uma coisa muito pouco discutida, mas ela é com certeza uma mulher moderna. A gente pensando no período, né, há um quê de transição ali, né, nessa relação, né? Tanto no olhar dele, né? Eu acho que essa inquietação é um pouco isso, como, bom, ela não é como as outras, né? Ela assume posturas que não são as tradicionais. E por que você acha que isso segue tão pulsante assim, né? Você teria uma visão disso? Por que que isso? Porque é antigo isso, não? Esse relato não deveria ser uma questão superada ou mais. Eu acho fascinante, porque todo ano, pelo menos, assim, pelo menos uma vez, eu acho que mais do que uma vez ao ano, eu vejo uma grande discussão na internet sobre Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E Pois é. você vai ter, de um lado, pessoas que defendem com os mais variados argumentos
dizendo que ela traiu o Bentinho e pessoas que defendem com os mais variados argumentos que ela não traiu o Bentinho. Então, eu acho que é mais uma é mais uma maneira da gente perceber a genialidade, para mim, do Machado de Assis e a Uhum. escrita dele e como essa escrita ultrapassa o tempo, na verdade, porque olha o tempo que esse livro foi escrito e como nós ainda hoje estamos tendo as mais variadas discussões em cima do Dom Casmurro, sabe? Em cima desses personagens, e eu acho fascinante como hoje a gente pode realmente, inclusive, ter outros olhares, acho que justamente por uma questão do tempo, eu acho que a gente tem olhares mais diversos, inclusive, sobre a Capitu. Porque é isso, a própria Lígia Fagundes Telles disse que mudou a visão dela. E é isso, assim, essa conversa eu já vi, já participei várias vezes, e é isso, tem um monte de artigo defendendo a Capitu, e eu acho meio fascinante, porque você olha e vê gente dizendo, acho que ela não traiu, mas deveria ter traído. É, Pois é. Pouca gente defende o direito dela trair, né? É isso que eu acho que a maioria embarca na discussão antiga, se ela traiu ou não, né? Mas ela teria o direito? Sim, Eu sinto que essa discussão sobre ela ter ou não o direito é uma coisa que eu vejo já numa geração mais nova e que tem um outro olhar, inclusive acerca do feminismo. sim. Então, eu acho que o próprio olhar com relação ao Bentinho, pelo menos eu tenho visto isso nos últimos anos, ele mudou também. Porque o livro é por uma perspectiva masculina. E a partir do momento que a gente questiona essa perspectiva, a gente muda também o nosso olhar com relação à personagem e o nosso olhar com relação ao Bentinho, porque se a gente tem a perspectiva masculina, a gente tende a estar muito do lado do personagem masculino, porque é a visão dele, é ele que está ali, é ele que está sofrendo, é ele que está passando por todas as agruras. Mas o quão confiável também é a narrativa, é o relato dele, porque muitas das coisas, quais são as provas concretas que ele tem? Então, falta concretude. E eu acho que a coisa é, o Machado coloca o livro, a narrativa, com muitas sutilezas exatamente para isso. Assim, anos antes, quando a gente não estava falando tanto sobre essa coisa que eu acho que nos últimos anos se tornou muito recorrente quando a gente fala de literatura, é que narradores não são 100% confiáveis. E é isso. Hoje em dia, eu acho que se fala muito da pouca confiabilidade da narração dentro de Dom Casmurro. Só que isso não de uma maneira negativa, diminuindo o livro, mas mostrando como o próprio Machado de Assis ele já foi genial quando ele traz isso e essa discussão. Ele coloca elementos ali que fazem a gente questionar também se o que o Bentinho está dizendo é verdade. Mas eu acho que justamente pelas épocas, pelas eras que a gente passa, as discussões e não necessariamente elas mudam, mas elas trazem visões e argumentos que têm a ver com a sociedade no tempo, né? Então eu acho que hoje em dia eu vejo muito mais defesa da Capitu do que quando eu estudei na escola, o Dom Casmurro. Era uma certeza, pelo menos, que se falava que a Capitu traiu o Bentinho. Hoje em dia eu vejo toda uma geração nova dizendo que como isso é não necessariamente realista. É relativo. Eu acho que ainda existe uma tendência muito grande à crítica, a vê-la de uma forma crítica, como no passado. Mas é interessante você trazer essa questão, talvez da neutralização, né, da discussão. E daí, né? E se traiu, né? Meio isso. É que eu nem acho que tem uma neutralização. Também é isso, assim, é muito engraçado, porque ver, por exemplo, as discussões de rede social e posts de pessoas que estudam até. É muito engraçado ver pessoas que estudam, é, sei lá, pessoas de crítica literária, que estudam literatura brasileira, e aí sempre que sai um grande texto, eu vejo uma grande discussão acerca É do verdade. texto. E aí você vê, vai acompanhando essas discussões e você vê perfis específicos de quem fala a favor do ela claramente traiu o Bentinho e de quem traz outras abordagens.
é isso, eu vejo que sempre tem. Para quem traz uma outra abordagem e vem de uma lógica, eu acho, de gerações mais jovens e que tem uma outra visão com relação enfim, ao que o fato do narrador ser um homem enfim. Sim, Mas é isso, o livro sempre volta à tona. Recentemente ele se tornou um dos mais vendidos porque uma, uma americana, um é, estadunidense, leu o isso aí. livro e ficou Uhum. fascinada e resolveu falar. Inclusive, acho que ela defendeu que ela não acha que a Capitu traiu o Bentinho. É, o Luciano Carvalho, quando ele fez a minissérie, ele fez umas oficinas, e algumas dessas oficinas, né, que são pequenas rodas de conversa com os atores, né? Algumas dessas oficinas foram postadas, estão no YouTube, e uma delas é com a Maria Rita Kel, onde ela fala dessa questão da gente não ter ideia de quem era Capitu mesmo, por conta de ser uma visão dele, né? Que de repente ela não era nem uma coisa nem outra, era só uma moleca, uma menina, brincando ainda, né? Sem muito mirar esse ou aquele homem, ou enfim, né, ainda desenvolvendo, né, toda uma questão na adolescência, né, toda uma questão mulher ainda por desabrochar, né, nem tinha todas aquelas cores, aquelas tintas que ele vê, o que é muito comum, né, nessa relação homem-mulher, né, o homem, de repente, olha, né, para aquela menina de 12, 13 anos, isso acontece muito, né? E vê ali uma mulher, sim, fisicamente, sim, mas não necessariamente ela está pensando em tudo que ele está pensando. Ah, é uma menina, né? É uma Claramente, assim. menina, é só uma menina. Já mulher, tal, mas e até aí, né? E eles terem sempre mais dificuldade de olhar para essa menina como menina, né? Que é, na real, né? Até chegar a se transformar numa mulher, Tem um caminho. é um caminho e tanto, né? Então, a fala dela vai muito nesse sentido, é muito interessante. Eu não sei se você chegou a ver, estou falando aqui para quem não viu, que estiver nos ouvindo, vale a pena dar uma olhada nessa preparação que eles fizeram. Mas voltando então para a Capitu, do Medida Provisória. Essa Capitu, ao contrário, né, daquela que o Bentinho imagina, é uma Capitu, né, uma mulher emancipada, médica de referência, né? Extremamente envolvida com a sua carreira, né? Preocupadíssima, né? Em ter um reconhecimento profissional, quando as coisas começam a despencar, né? E ela, num primeiro momento, meio hesita, né? A personagem, né? Dentro do filme. Puxa, agora, né, que eu estava, né, meio isso, né, é algo que aparentemente, no primeiro momento, para ela está mais distante, mas assim que ela se dá conta, ela toma uma posição e vai unir-se ao bunker, que a vê com muita desconfiança por ela representar, digamos assim, né, uma mulher negra, mas de uma classe média, bem-sucedida. Então, lá você tem pessoas mais carentes, mais necessitadas, que tiveram outra trajetória. E aí há todo um momento de hesitação por parte do bunker de aceitar esta Capitu, né? Que ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eu não sei se foi desenvolvida com esse propósito, mas ela um pouco ela vai contra, né, essa Capitu leviana, sei lá, que o Bentinho vê, né? Ao contrário, uma mulher madura, né? Tal. Enfim, então queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto, porque você comentou aqui no começo que existe a visão que se tem, né? E realmente eu ouvi muitas críticas à personagem, inclusive de mulheres negras falando para mim. Não foi? Então eu achei muito interessante você ter começado nosso papo falando disso, porque dentro do filme há algo assim, eu diria mais talvez em termos de classe social, né? O que parece ali, né? Ela chega, tal. E aí, será que ela está mesmo do nosso lado? Eu acho que, inclusive, dentro do filme, a desconfiança faz sentido, principalmente dentro daquela lógica.
Ao mesmo tempo, eu entendo também, primeiro, eu não acho que existe uma visão única, não existe nenhuma visão única dentro. Vamos lá, voltando assim. Quando a gente pensa em pessoas negras que viram o filme e que falaram do filme, você tem as mais diversas visões com relação ao filme e aos personagens. Teve gente que gostou muito, se sentiu muito representada, teve gente que não gostou. É Uhum. muito fácil pesquisar o filme pela ótica de críticos negros e você vai ter visões muito diferentes com relação ao filme. E, Uhum. pessoalmente, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque eu acho que a gente tem, dentro do Brasil, especificamente, uma tendência que, para mim, é muito negativa, é de colocar todo mundo no mesmo barco. Uhum. Negros pensam assim. Negros são assim. Não existe a possibilidade, o brasileiro médio, ele não pensa que, na verdade, pessoas negras são tão plurais quanto pessoas brancas, porque para pessoas brancas, todo mundo pode ter visões diferentes, ninguém questiona e nem espera que pessoas brancas pensem de forma homogênea. Mas ainda se tem, e isso acontece, eu acho que de forma onde as pessoas em geral, nem pensam sobre isso, porque pessoas brancas, em geral, não pensam muito sobre pessoas negras e sobre as questões de pessoas negras, mas se pensa que são todos iguais e que todo mundo pensa do mesmo jeito, e na verdade não, tudo é bastante diferente. Pessoas negras têm questões diferentes e que vai depender do lugar que a pessoa cresceu, da vida que a pessoa tem e de várias questões, mas quando até você diz assim, várias pessoas negras não gostaram da Capitu. É isso, eu vi várias pessoas negras que gostaram da Capitu, várias pessoas negras que não gostaram da Capitu. Eu conheço pessoas negras que defendem medida provisória como um filme excelente e pessoas negras que definem medida provisória como um filme fraquíssimo e que não representa a cultura negra e o pensamento negro. E aí você fica. Para mim, isso é fantástico, porque mostra como a comunidade negra é plural, na verdade, que deveria se dar essa. Não é nenhuma questão de possibilidade, porque as pessoas pensam de maneira distinta, mas é que isso não deveria ser uma questão, assim, achar que, o filme é dirigido por uma pessoa negra, então ele tem que defender o pensamento negro. Mas o que seria o pensamento negro? Porque o pensamento negro é plural, né? Como mulheres pensam de forma plural, e cada mulher vai pensar de uma maneira diferente, mas eu acho que a gente tende no Brasil a quando a gente pensa em minorias sociais, porque é minoria social, não é uma minoria em números, porque a maioria da população brasileira ela é composta, né, de pessoas negras, enfim. E aí, enfim, eu só queria entrar nisso porque eu acho que faz muito sentido assim a gente pensar que isso se dá tanto nas críticas ao filme, nos personagens, quanto também dentro do filme. Nós temos pessoas negras ali que são muito diferentes entre si e que você tem uma médica que tinha uma vida de classe média, vivia bem até tudo aquilo acontecer, e aí você tem também pessoas muito pobres, porque essa é a realidade no nosso país, assim. Sim. Tem pessoas negras que vivem uma realidade boa, digamos assim, com o racismo fazendo parte da vida, porque o racismo está presente na vida da pessoa negra o tempo inteiro, desde agressões muito grandes ao que se chama de microagressões, que para mim não são micro, sabe? Elas só não vão, um policial não vai te bater. Mas você que sente a agressão, você não vai sentir qualquer tipo de agressão social como micro. Aquilo vai te ofender e te deixar mal e fazer diferença na sua autoestima e no seu dia a dia. Então, eu entendo o que o filme coloca ali quando a personagem entra naquele bunker e ela não é bem vista. Porque para várias das pessoas que estão ali, ela tem uma realidade que está muito distante da realidade de algumas pessoas ali dentro, que ela pode parecer até uma traidora para eles. Né? Ela pode ser alguém, ela está tão ali numa lógica onde os vizinhos dela são brancos, onde outras pessoas com quem ela convive são brancas, então ela pode ser um informante. E a verdade, É verdade. sabe, tem muitas nuances nisso aí. E eu acho que o filme coloca Hum. isso pra gente
Mas aí depois chega um momento que ela é aceita, enfim, e é isso. Eu acho que principalmente a partir do discurso que ela dá, que é um discurso muito forte e que fala muito sobre como mulheres negras elas são sempre cuidadoras, a lógica da mulher negra é sempre essa, ela tá ali, né, no topo na base da pirâmide, ela nunca chega no topo da pirâmide, mesmo que ela ascenda socialmente. É até a coisa que a Angela Davis fala, né? Cada vez que uma mulher preta ela cresce, ela ascende socialmente, ela mexe um pouco com aquela pirâmide, mas a verdade é que quem está ali na base são as mulheres negras, que são essencialmente cuidadoras de absolutamente todo mundo. Então, assim, o discurso que a personagem, que a Capitu traz muito disso também, dessa visão de que a mulher negra ela tem que ser cuidadora, mas ao mesmo tempo é interessante, porque a gente está falando de uma médica, que é cuidadora também, mas de uma outra forma, É. sabe? Importante isso que você colocou. Eu te perguntei nessa distinção, acho que você colocou elementos valiosos aí nessa visão da mulher cuidadora, a questão de você ter uma única visão negra, mas é que, por exemplo, de um público branco, sem entrar em detalhes, porque foram bate-papos, não foram posturas assumidas. Ah, eu não gostei muito do filme, eu perguntava, né? Ah, por Para quê? brancos ou Para negros, assim. brancos, estou falando dos brancos. Dos assumidamente brancos, porque também a gente tem muita gente branca no país que não é branca, isso é uma questão de autodeclaração também, que eu respeito também. Eu acho que é como você se vê, né? Também é importante isso. Até Mas certo diz muito ponto, sobre o país, como você é. se Como vê. você se vê, como você é visto, enfim. Ah, Mas muita. E aí eu tenho essa conversa muito com meu primo, e que ele fala, a gente estava conversando muito sobre isso, porque também o Brasil tem uma coisa, é muito grande, né? E às vezes uma pessoa que é vista num lugar chega em outro e automaticamente ela é negra. E ela tem que ter o chá de revelação de raça, que ela nunca teve. sim, mas eu já vi isso em família, duas irmãs terem posturas diferentes, o brinquedinho que escolhe, aquela coisa toda, é incrível. E mesmo tendo uma formação, as pessoas fazem escolhas também, então é nesse sentido. Mas, enfim, eram brancos e tal. Ah, não gostei muito do filme, por quê? Nunca se tocavam na questão racial, porque você falou, mas o medida provisória não é que nem o Marte 1. No Marte 1 você não discute essa questão, não tem um diálogo. É claro que está ali uma família negra, etc. E a gente depreende uma série de coisas a partir disso daí, mas não está exatamente no roteiro uma discussão. O medida provisória discute essa questão, né? Então, por isso também ele chama mais. Já está discutindo ali uma questão que está colocada no futuro e tal, mas que está discutindo o país hoje. Olha, o negócio tá indo para isso aí. E aí? Como é que vai ser, né? Como seria? É, então, assim, então não gostou do filme, eu não sei, ele não me convence. Eu ouvi isso umas três, quatro vezes. Eu falei, mas não te convence por quê? Ah, não sei, é uma coisa da performance, talvez, é meio falso. Não era objetivo, compreende? Ah, eu não gostei daquela cena que o personagem entra, tal. A maneira de conduzir o desempenho, a atuação, achei muito forçada. Alguns falaram até nisso, muito de leve. Não, não é objetiva a crítica, né? Não é muito objetiva. E aí eu falei, bom, então ele. E se o filme incomoda, eu diria que com acertos e desacertos, ele é um filme sempre interessante. Se ele incomoda, ele é interessante. A quem quer que seja, ele tem alguma coisa ali, né? Os filmes, né, filme que todo mundo que é muito consenso é mais complicado às vezes. Você começa a ver a mesma coisa, bárbaro, filme maravilhoso. Por quê? Fantástico, elenco bom, tal, a arte perfeita, muito equilibrado, né? Eu brinco que é aquela coisa, né? Beijinho com marrom, então já se esperava, mas ninguém sabe também muito bem. Eu tenho um certo problema com o filme que é ao contrário, que todo mundo acha muito bom. Incrível. Também não consegue dizer por que que é bom.
Porque quando É consegue, então, engraçado. e quando conseguem dizer, né, e um filme é realmente bom demais e suscita, você vai ver diferentes olhares sobre ele. Porque eu Sim. acho que o filme bom, a obra boa, ela suscita olhares diferentes. É meio Sim. difícil que todo mundo sinta a mesma coisa o tempo todo, mas com certeza é uma obra instigante quando ela mexe com a sua cabeça, né? É interessante que você falou aí de que pessoas brancas não gostaram do filme e não sabiam exatamente por quê. Não E gostou. aí, assim, para mim, eu acho que eu penso várias, eu tenho várias teorias do porquê que não gostaram. Não acho que vem ao caso, mas tenho. Mas aí é Sim, interessante porque eu acho que justamente o que faz pessoas brancas não gostarem do filme, quando é uma pessoa negra que não gosta do filme, é outra coisa. ela faz justamente as críticas que eu vi, enfim, são muito mais para passou pano demais para gente branca, colocou a coisa muito num De jeito nenhum. equilíbrio, precisava ter mostrado a gente brigando mais. Então é interessante porque para mim vai para um outro caminho. Sim, Nunca é porque o filme a crítica nunca é exagerada, digamos assim, para a maioria das pessoas negras. Ela pode até ser menos do que as pessoas gostariam. não, Então, a ideia é, ele poderia incomodar ainda mais, é, mas eu, ele eu incomoda. senti isso, que de alguma maneira realmente ele incomoda, e aí você tem uma oscilação sobre essa crítica. Eu não li todas as críticas que foram feitas, até deveria ter feito essa lição de casa, espero que até a finalização do livro eu consiga, mas é interessante isso. Eu percebo que elas são mais escorregadias, vamos dizer assim. Não são muito claras, o que significa que, de alguma maneira, então, incomodam, né? E isso é muito importante para qualquer obra de arte, né? Se ela não consegue incomodar nem um pouquinho, é porque não fez nem cócega, não passou batido, né? Porque tem filme que você vê e esquece, né? Nesse sentido, que todo mundo fala, nossa, que ótimo, ganhou o prêmio não sei aonde. Pô, você tem que fazer um esforço miserável para lembrar do filme. Ah, é mesmo? Porque isso você participa de júri, né, Carissa? Isso acontece nos Aham. júris. Eu dou muito pouco valor a Muitas prêmios. Não é pessoas. que eu não acho que as premiações são importantes. Muitas vezes, num júri, você tem certas conciliações, né? Explodem problemas, e as pessoas escolhem aquele que dá menos problema. O que não é necessariamente a melhor Aham. escolha, mas é um júri e tal, e você tem que ter um. Eu falei isso outro dia para um amigo, ele ficou, nossa, isso é um absurdo e tal. Eu falei, não, não é, isso acontece. Chega uma hora que você fala, bom, daqui a meia hora a gente tem que anunciar esse negócio. Vamos chegar num consenso, e o consenso, às vezes, é impossível. Não é sempre que isso acontece, mas isso às vezes acontece. Então, muitas e muitas vezes você tem prêmios e premiações de filmes que não incomodaram tanto assim. Então, passaram, mas não Sim. são. Mas ele vai ficar para assim, para a história. Você tem que procurar no arquivo. E aí o outro, que muitas vezes foi preterido, será lembrado para sempre, né? Como as 2 polegadas lá da Miss, da Marta, certo? Porque né, nem sempre a regra do bom convívio é que prevalece. Porque é justamente, você não pode. Você tem um júri, você tem um grupo variado de pessoas com Uhum. visões de mundo muito distintas. E imagina, você tem um júri de 5 pessoas, por exemplo, cada uma prefere um filme. Então, a conciliação, ela acaba sendo sempre indispensável, porque você tem que encontrar um filme que abarque as necessidades ali desse grupo todo. Então, é muito comum, inclusive, que o favorito de praticamente todo mundo não seja. O meu favorito é um, o seu é outro, de outra pessoa é outro. Então, nenhum desses favoritos vai entrar. Qual é o que todo mundo gosta? O segundo lugar da maioria. Ele tem mais chance de entrar do que o primeiro lugar. Pois Acontece com é, muita frequência. então. Eu adoro ler crítica de quem não gostou, sempre adoro.
Sim, eu Porque também. elas são melhores. Ela fala, então eu gostei do filme. É engraçado que a crítica também é reveladora de. A crítica é muito reveladora sempre, né? E quando ela é negativa, mais ainda. É, você pode até. Eu já simpatizei com filmes pela crítica ruim que tiver. Sério, que legal. Dependendo de quem fez ou do que foi dito, eu já vou lá direto. Às vezes também Sim, não dá certo, mas enfim, aí já estamos entrando no terreno da crítica, que é é. uma coisa interessante, né? Mas acho que se a gente olhar retrospectivamente para a história do cinema, a gente vai encontrar um monte de coisas assim, né? De filmes que são mais famosos do que os vencedores, os tal, da noite, É não muito sei. comum. Muito O comum. Oscar, por exemplo, tá cheio disso. Assim, ninguém lembra o filme que levou o prêmio, mas lembra os outros ali que, enfim, tiveram mais o que dizer, né, do que o É, premiado. então acontece. Bom, de modo geral, era por aqui que eu queria vir. Eu quero te ter mais vezes aqui com a gente. Adorei o papo. É Também gostoso adorei. conversar sobre essas questões, né? É, e a Capitu é um tema que me interessa muito. Eu brinco até que se eu tivesse que sair da linha de estudos que eu estou hoje para fazer alguma coisa, se eu tivesse que escrever ou fazer um filme, coisa que eu nunca tive muita vontade, eu adoraria o tema Capitu, É por um bom eu achar tema. que ele é muito revelador de uma cultura que a gente tem, não só do romancista que a criou e tal, né? Ele, sem saber, sabendo, criou uma personagem que atravessou o tempo e que é muito mais referência até do que o romance que ele escreveu. Como que pode, não é? E então isso significa que ela tem uma ressonância, que ela corresponde a alguma questão, né? Que é importante para todos. Não é porque enfiaram na mídia ou porque alguém resolveu refazer ou fazer um remake. E, de uma certa forma, a medida provisória atualiza esse mito, dá a ele uma outra perspectiva, que também é interessante, né? E que traz todas essas discussões que você nomeou aqui. Queria saber, então, se você tem alguma coisa mais a colocar que a gente não conversou aqui agora, que a gente pensou, que você acha que Não, seria eu tenho. importante para a questão da mulher, talvez, não sei, se a gente pincelou tudo que Eu tenho podia. muita curiosidade para ver as próximas coisas que o Lázaro Ramos vai fazer como diretor. Enfim, só isso. Tenho mesmo muita curiosidade com os caminhos que ele vai seguir como diretor e que ele tem seguido, né? Mas assim, ver o que vem de agora em diante e só queria agradecer pelo convite. Foi muito divertido, muito, muito enriquecedor o papo. Eu amei. Quero muito que a gente siga conversando em outras ocasiões sobre esse tema, sobre outros temas, e aproveito então aqui para me despedir desse nosso papo, certo? Então, gente, é isso, o nosso diálogo fantástico de hoje, nossos diálogos fantásticos. Trouxeram aqui a Carissa Vieira para discutir a Capitu do Medida Provisória, que é um artigo dentro de um livro, a coletânea Brasil Fantástico no Cinema, do selo Fantástica, e que deve seguir, né, num livro específico que eu estou preparando para lançar ainda, que a gente está chamando de As Mulheres do Fim do Mundo. Obrigada e até. Eu estou aqui para convidar vocês para assistir a mais uma edição do Diálogos Fantásticos. E nesse programa eu conversei com a Carissa Vieira sobre cinema negro e sobre Capitu, que é o tema do artigo que eu escrevi para a coletânea O Brasil Fantástico no Cinema, certo? Os cortes vão estar no Instagram e o programa na íntegra vocês podem assistir no canal Politeama.